Deixa eu ver aqui. LinkedIn, quais são as outras? TikTok. TikTok não, Picuí? Não tem. Priscila Asbeck, o Picuí não ia ter problema, nosso assistente aqui do estúdio, porque ele não tem TikTok, tá? Qual notícia que a Yasbeck traz para a gente? A União Europeia deu 24 horas para a dona do TikTok explicar os possíveis impactos na saúde mental do novo aplicativo da empresa. Chamado de TikTok, deve ser Lite ou Lit? Você me esclarece, minha querida. A versão da plataforma serve para celulares com pouca memória e com acesso à internet de baixa performance. Ou seja, é uma versão mais enxuta, assim, mais pop do aplicativo, é isso? Isso mesmo, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma versão menos pesada do aplicativo para que possa ser usado, inclusive, em celulares que são menos potentes e para disseminar ainda mais o uso do TikTok. E aí a Comissão Europeia está de olho nesse novo aplicativo, justamente porque é um aplicativo que visa um uso maior das pessoas aqui na União Europeia e também porque tem um pequeno detalhe aí que é importante que a Comissão Europeia está de olho. Essa nova versão do TikTok, ela remunera também os usuários que interagem mais com a plataforma. Então, o que saiu nessa quarta-feira foi um relatório, inclusive, que a agência de notícias Reuters teve acesso, dizendo que a União Europeia, então a Comissão Europeia, que é o braço executivo que faz esse tipo de fiscalização, deu 24 horas para a ByteDance, que é a dona do TikTok, para entregar uma avaliação de risco desse aplicativo do TikTok Lite. E a comissão cita preocupações com seu impacto potencial na saúde mental de crianças e também de usuários. E o comissário de mercado interno da União Europeia, Thierry Breton, que é responsável por esse tipo de fiscalização, disse que esse pedido de avaliação de risco acontece no âmbito daquela famosa lei de serviços digitais, que a gente já falou algumas vezes aqui no live, que é uma lei pioneira para regulamentar as redes sociais e as grandes plataformas aqui na União Europeia, e que inclusive está sendo usada como base para iniciar e para servir como exemplo para diversas outras regulamentações que acontecem no mundo. Então, a Comissão Europeia pediu, especificamente no seu comunicado, que o TikTok fale sobre o impacto do aplicativo na proteção de menores e na saúde mental dos usuários e fala que há um potencial de estimulação de comportamentos viciantes no TikTok Lite. Então, esse aplicativo ele foi lançado aqui na Europa no dia 11 de abril e com essa versão, então, que é mais leve, ela pode ser acessada por celulares que são menos potentes, como eu disse, mas, além disso, também os usuários, eles conseguem ganhar as chamadas moedas ou os coins dentro do TikTok, conforme eles interagem mais, acessam a plataforma e também quanto mais eles assistem vídeos. E é esse ponto justamente que a Comissão Europeia está de olho, porque justamente essa coleta de moedas acaba estimulando esse comportamento viciante citado pela União Europeia. Além disso, Elisa, também essas moedas elas podem ser usadas tanto para comprar mais aplicações dentro do próprio aplicativo do TikTok, quanto também podem ser convertidas em uso, por exemplo, no site da Amazon. Então, isso também acaba trazendo uma nova perspectiva de uso dessas moedas, porque elas acabam funcionando como uma remuneração dos usuários. Então, quanto mais tempo a pessoa ficar na plataforma, mais tempo interagir, mais ela vai ganhar essas moedas e, com isso, vai poder, inclusive, fazer compras fora da plataforma, como, por exemplo, na Amazon, que aqui na Europa e aí no Brasil também vende tudo quanto é tipo de produto. Então, é como se fosse um dinheiro de verdade, né? Apesar de ser uma moeda virtual. E a Comissão Europeia finaliza dizendo que o TikTok deve informar essa avaliação de risco, deve entregar essa avaliação de risco à União Europeia em até 24 horas. Esse pedido foi feito nesta quarta-feira e depois disso a comissão vai analisar a resposta do TikTok e também avaliar os próximos passos. Lembrando que a lei de serviços digitais aqui da Europa, ela prevê multas e penalidades que podem chegar até 6% do faturamento da empresa e podem levar, inclusive, à proibição do funcionamento do aplicativo nos países da União Europeia, nos 27 países do bloco. Volto com você, Elisa. Imagina, Priscila Asbeck, você ainda ganhar alguma coisa caso fique bastante tempo num aplicativo, que é algo que a gente sabe que pode e causa muitos desequilíbrios mentais, né? Porque, até eu quero emendar mais uma pergunta aqui para você sobre essas diferenças de
regras dependendo dos lugares. Porque a gente fica muito conectado na discussão política, até recentemente envolvendo o X e tudo mais. Por exemplo, essa semana tem eleição na Índia. Imagina, milhões de pessoas indo votar. E aí o X teve de tirar umas publicações seguindo uma ordem da Justiça da Índia. Então, você tem todo um debate político em cima da rede social, mas antes disso, é a saúde mental da galera. E o TikTok é majoritariamente de entretenimento. Eu posso estar errada, porque eu não tenho TikTok, porque pela saúde mental, esse eu não baixei. Mas é muito de entretenimento, né, Yazbek? O público-alvo costuma ser essas pessoas mais jovens, galera de escola, ensino médio? Sim, até tem uma informação, Elisa, que esse TikTok Lite, ele está disponível para maiores de 18 anos. Mas aí aqui a discussão é que como descobrir ou como fiscalizar se de fato o usuário tem mais de 18 anos ou se no cadastro, por exemplo, ele colocou uma idade maior do que tem. E de fato, o potencial, o público principal do TikTok são os jovens. E aí falando sobre essa regulamentação e sobre essa discussão que acontece sobre redes sociais, o que se diz aqui na União Europeia é que a União Europeia ela está encampando essas regulamentações, ela está sendo pioneira nessas regulamentações, sim, porque a União Europeia se preocupa com os direitos do cidadão. Então aqui na Europa realmente existe uma questão muito mais, um olhar muito mais próximo do poder público, do Estado, isso individualmente nos países, mas também no âmbito da União Europeia, sobre como que as empresas interagem com a população e com as pessoas, e se essas grandes empresas gigantescas que estão ficando com receitas que superam, inclusive, o PIB de países, se elas estão seguindo algumas regras ou se essa tecnologia toda pode, de fato, prejudicar a população. Então, aqui na União Europeia tem essa discussão muito forte sobre fiscalizar as redes sociais. Essa lei de serviços digitais, ela foca principalmente em conteúdos ilegais, em desinformação, mas também em conteúdos que prejudicam a saúde. Então, ela tem todos esses âmbitos, é uma lei ampla e abrangente, e olha isso. Mas, Elisa, também críticos dizem que existe um outro lado de que a União Europeia também pode estar fazendo isso para evitar a entrada de empresas americanas e chinesas, como é o caso do TikTok. Então é uma discussão muito profunda. Os críticos dizem isso, que a União Europeia faz essas regulamentações para não deixar essas empresas chegarem com tudo aqui no mercado e para que as empresas de tecnologia europeias elas consigam competir com essas gigantes de tecnologia que vêm dos Estados Unidos ou da China. Por outro lado, tem muita gente aqui, que a gente conversa, principalmente adultos, que vem com bons olhos essas regulamentações, porque de fato tem uma preocupação muito grande com a saúde das suas crianças e dos seus jovens. Inclusive aqui na França, recentemente uma cidade inclusive proibiu o uso de celulares por jovens nas escolas e também durante um certo período. Então existem várias iniciativas aqui que vão acontecendo nesse sentido, porque a preocupação de fato, comparando por exemplo com o Brasil, existe aqui uma preocupação maior com o uso das redes sociais, e aqui também existe um hábito menor de uso das redes sociais. O YouTube, por exemplo, no Brasil é um dos principais mercados, né, para o YouTube, para o Google. Aqui na União Europeia, por exemplo, na Europa, na França, já é um uso um pouco menor, um pouco mais moderado, e você percebe isso conversando com as pessoas também. Às vezes a gente encontra com alguém e fala, você tem aí a rede social X ou Y, e aí a pessoa fala, não uso muito. É muito comum acontecer isso aqui. No Brasil, a gente usa redes sociais quase como um contato de telefone, né, com as pessoas. Eu volto com você. Pois é. Na minha época, olha, Tamagotchi já fazia a nossa... Tamagotchi já fazia a nossa alegria. Yazbek, obrigada, hein? Você vê que importância esse assunto que a Yazbek está trazendo para a gente, sobre essas regulamentações, de que maneira na Europa eles têm visto com muita atenção essa versão mais pop do TikTok. Eu não sei se é o seu caso, se você tem TikTok, ou os adolescentes da sua casa têm TikTok, mas tem esse debate aí bem grande na União Europeia. Certamente em algum momento vai chegar por aqui.